Olha só quem tá aqui comigo hoje. Ela já esteve no reality A Fazenda. Ela é escritora, ela é palestrante e, lógico, ela é nadadora embaçada. Ouro no Pan do Rio, bronze em outros 2 pans, mais 2 bronzes nos Jogos Mundiais da Juventude. E hoje ela veio aqui pegar umas dicas de natação e musculação comigo, Rebeca Guzmão. E aí? Tudo bom? Tudo bom? Tô bem, eu vou tirar a isso Deus. aqui, até porque a nadadora é você e minha cabeça é um pouco oval demais pra isso aqui. Mas eu não vou botar esse trem, não. Não, 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 você já botou demais na vida isso aí na cabeça. Deixa. O que a gente não faz pra chamar atenção. No meu caso. E aí, tudo bem? Eu tô bem. Pesquisando sua vida e sua trajetória. Mulher, você é uma geradora de pautas e fatos e babados e os caralho aí a mais, né? Hoje eu vejo que você tá numa fase mais tranquila da vida, mãe dos Zeus, né? Uma Rebeca mais zen, que não joga nada em ninguém e tal. E eu preciso começar perguntando de um lance lá atrás, assim, mas que eu queria que você tivesse a resposta exata para esse episódio de The Farm, que é o seguinte: quem é você no Google, meu filho? Quem é Rebeca Guzmão no Google? Ai, meu Deus. Você vê, né? A gente cria umas coisas quando a gente tá com raiva. A Rebeca Guzmão no Google é mais nadadora, atleta olímpica, mãe de Zeus, minha maior vitória de vida, de todos os sentidos. Mas sou essa pessoa simples, tranquila, trabalhadora, uma pessoa comum, como qualquer ser humano. É isso. E, bom, por falar em ser comum, assim, e tal, você teve muita exposição na mídia ali no final dos anos 90, né, 98, 99, 2000. Você era uma menina, cara, né? Muito menina. Isso a gente vai falar mais pra frente, mas veio até uns reflexos na sua vida, né? É meio que inevitável. Mas como que num primeiro momento você, sua família, seu staff agiram para que o sucesso não subisse a cabeça? Na verdade, o sucesso ele tem um único segredo para ele nunca fazer com que o atleta fique naquela condição de se achar melhor do que qualquer outra pessoa, que é a base familiar, né? A humildade. Então, desde pequena, os meus pais sempre ensinaram essa questão da humildade, da gente sempre se preocupar com o próximo, né? Sempre a gente tem que entender que a gente não é melhor e nem superior que ninguém. Então, eu sempre atrelo a isso, que é graças à base familiar que eu tenho que eu tenho essa humildade. E que muitos atletas não têm, né? Infelizmente, assim, passar por um turbilhão como você passou, né? Isso não quer dizer que você não tenha sofrido bastante, assim. Uhum. E aí eu já engato uma outra pergunta que você me deu a fórmula como não deixar o sucesso subir a cabeça. Mas aí vem a questão do doping, né? Prometo falar bem rapidinho disso, hoje é outro clima que a gente quer aqui. Mas vem a questão do doping e tal. E se você me deu a fórmula para que o sucesso não suba a cabeça, como fazer uma menina de 14, 15 anos, como impedir que o fracasso domine sua vida assim, né? Eu vou te mostrar, então, aqui uma... Eu acho que eu nunca mostrei, né? Assim, em nenhuma matéria que eu fiz, em nada, né? Então, vamos dizer assim que você está sendo Agradecemos a oportunidade. Só lê esse trechozinho aqui. Vou ler. Posso ler no microfone? Pode, esse trechozinho que está em amarelo. Esse que está grifado. É. Vamos lá. Tal afirmação, contudo, não se coaduna com a verdade, pois, se fosse verdadeiro, parece um trecho de uma sentença judicial. Essa sentença, ela fala que as pessoas que tentaram me prejudicar faltaram com a verdade, né? Então, o que poucas pessoas sabem é que, depois de todo o sofrimento que eu passei, de tudo que eu tive que vivenciar, de ter tido os meus sonhos realmente, assim, pisoteados, né? Vamos dizer assim. Eu fui absolvido em todas as instâncias aqui, né? Sua absolvição é uma resposta do caralho, assim, né? Sim. Você não usou o que falavam que você usou. Exatamente. Ficou provado que aqui tá... E aqui, assim, a sentença é porque é muito grande, a gente não vai... Não, lógico, pode o ler. trecho... Mas fala, né, que a minha urina foi trocada, né? Sem o meu consentimento, sem a minha presença. Então, assim, infelizmente...
toda notícia negativa que saiu, que prejudicou, de fato, a minha imagem, ela jamais vai ser recuperada. Né? Então, esses danos não há reparação para eles, tem. né? Os emocionais, principalmente, não tem. E, cara, vieram 2 tentativas de suicídio, se não me engano, né? Putz, isso era uma menina, cara. Eu olhando assim, a sua linha do tempo, isso era uma menina quando isso tudo aconteceu. Sim. A maioria das pessoas acho que não teria suportado, né? É até difícil, eu até... Fica passando, a gente brincando aqui, passa aqui o espírito, né? Mas foi... Eu hoje, quando olho para trás, eu vejo... Eu era uma menina de 22 anos. Menina, total. Né? Então, eu fui tratada de uma forma que... Assim, eu fui humilhada pelo mundo, eu posso colocar. Porque só eu sei o que eu passei. Né? Nem as pessoas que... graças a Deus eu tive essas pessoas ao meu lado para me ajudar a me levantar, sabiam naqueles momentos em que só estava eu e Deus mesmo ali. Então foi muito difícil, sem dúvida nenhuma. Eu tenho orgulho, muito orgulho, assim, modéstia à parte, do que eu consegui de hoje poder ter se tornado o ser humano, a mulher que eu me tornei. E eu melhorei muito como ser humano mesmo. Acho que o ponto assim, disso tudo é que eu admiro hoje a forma que eu vejo uma pessoa, né? Assim, porque eu não tenho nenhum pré-julgamento, eu não julgo, eu não tenho um pensamento ruim sobre aquela pessoa. Lógico. E por mais que as pessoas me avisem sobre alguém, eu falo, pode ser, mas eu preciso ter primeiro. E ter o meu julgamento. E assim, eu acho que você tirou muitas lições disso, porque olhando suas redes e tal, seu círculo social ali, você é muito engajada nas campanhas, mesmo que não seja diretamente, acho que até se tiver alguma iniciativa direta você pode falar, mas você é muito engajada nas campanhas, questão de Setembro Amarelo, né? Prevenção do suicídio, as questões da depressão também. Acho que isso ficou, né? Essa vontade de não querer que os outros passem pelo que você passou. Sim, nos dias que eu fiquei em coma, eu acho que quando eu voltei, né, daquele coma, eu voltei com essa missão. É de realmente estar fazendo o máximo para evitar das pessoas chegarem a esse ponto, né? Porque eu já fui uma pessoa que eu já tive o preconceito com a depressão. Eu não conseguia... Achava que era frescura. Eu não conseguia entender por que... muita gente ainda tem. Tem, porque você fala, poxa, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem família, ela tem tudo e ela desse jeito não é possível, isso aí é ingratidão. E não é, né? A depressão, ela não escolhe classe social, ela vai da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, ela pode passar por isso. E é nesse momento que a gente não tem que ter esse julgamento, a gente tem que ajudar. E uma palavra que você fala, alguma coisa que você faz, você pode salvar ou você pode acabar com a vida daquela pessoa. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Total. E eu tenho assim, eu faço questão mesmo de responder a todas as pessoas que entram em contato nas minhas redes, dizendo que está passando por isso, que precisa de ajuda. Eu faço questão sempre de ajudar, porque eu já tive no lugar delas e eu sei o quanto que é importante uma palavra ali que às vezes faz a pessoa ter um estalo e buscar a ajuda que ela precisa. Lógico, com certeza, com certeza. Nesse tempo todo, assim, nota-se que você nunca deixou o esporte de lado. Eu não sei se hoje você ainda nada, porque sua agenda é corrida, você é assessora parlamentar e tal. Não sei se você ainda nada, mas musculação bem presente, né? Não. Não tá direto? Não. Assim, a pessoa que me olha, dá pra ver que eu faço todo dia, né? Assim, você é o que a gente chama do famoso patolinha, né? Patolinha, beleza. Vamos trocar o nome do programa em breve. Né? Mas então, o que você tem feito de esporte agora? Por que eu pergunto? Eu acho que quem passou pelo que você passou, eu falo por mim, ser humano comum igual aos outros. Quem passou pelo que você passou com a natação, cara, eu acho que para olhar para uma piscina de novo, eu sei que você teve essa fase da ressaca, né? E como você vê hoje isso? Você consegue, de boa, colocar uma touquinha maravilhosa igual eu tava, um óculos, tipo, entrar, dar umas braçadas? A natação, ela teve várias fases, como qualquer relação que você tem com alguém, né? Eu tive aquela fase de ser apaixonada, aquela fase de amor, aquela fase depois de raiva, de ódio, de repulsa. A natação me ajudou de novo a sair fez parte do meu tratamento da depressão, porque eu precisava fazer atividade física. Sim.
E então, assim, ela em momento algum deixou de fazer parte até no momento da repulsa, porque a repulsa tem um sentimento por aquilo, né? Mas hoje, infelizmente, eu não consigo me dedicar, né? Assim, eu precisava, inclusive, porque eu tenho várias lesões, não por conta do esporte, é justamente por ter sido muito tempo do esporte e depois essa parada coisa brusca. Exatamente, de parar, sentiu e hoje eu faço. É igual o meu técnico falava, que eu não fui feita para andar, fui feita para estar na água. Né? E hoje está andando muito, de salto, com peso, isso me causou várias lesões, né? E eu preciso urgente voltar. Por isso que eu até criei. Toda sexta-feira eu vou fazer uma live 21 horas. Eu queria até que você falasse dela. Isso, que é. Fala aí para os nossos mais de 600 inscritos no canal. Bacana, eu vou esperar vocês. A gente vai ter, toda sexta-feira, 21 horas, uma live de Dicas de Verão com Rebeca Guzmão. Eu posso dar umas dicas de verão também. Não é? Você vai fazer a melhor caipirinha, cerveja mais gelada, para verão. E a gente vai falar o que eu quero fazer, porque a gente vê muito nas redes sociais as pessoas querendo fazer o que uma determinada celebridade faz. Você tem que fazer essa dieta, você tem que fazer isso, esse treino, isso aqui. Isso é um ponto... Isso é muito ruim, porque elas esquecem o principal, que é o princípio da individualidade. Né? Cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim... Isso é muito importante. Você perguntou, né? A musculação está presente. Não está. Hoje, o meu corpo, ele só prova o que a gente tentava provar quando eu era nadadora. A minha genética, a genética da minha família. Né? A memória muscular. Eu vim de uma família de atleta. Então, assim, eu sempre fui muito forte de criança. Então, assim, o que eu vou passar para essas pessoas é justamente que a gente não precisa estar 2 horas numa academia. A gente precisa fazer pouco, 30 minutos ali, 3 vezes na semana, e a gente não precisa fazer aquelas dietas malucas, gente. Você não vai deixar de comer o que você gosta. Você vai deixar de comer um pouquinho menos do que você está acostumado. E elas vão ver esse resultado. Então, o que eu vou passar é por experiência, porque eu já fui forte, muito forte. Eu já fui muito gorda, né? Eu já cheguei a pesar 110 quilos. Eu já fui muito magra. Depois... Você já deu... Eu já fui mãe. O rolê já foi completamente... todos. Né? Então, eu já passei por todos os estágios do corpo, né? Então, a gente vai conversar muito, vai ser muito legal. Não vai ser aquela coisa chata. Não, essa live eu acho que vai ser muito, muito bacana mesmo. Quando eu vi, é até um ponto da pauta, eu ia falar isso contigo, porque acho que vai ser muito bacana. E você falando do corpo aí, e aí me deu um estalo. Questão das redes sociais, e muitas vezes, o que eu falo a gente, como cidadão comum, o que a gente vê, nossas celebridades, né, ideais fazendo na internet, muitas vezes eles nem fizeram aquilo. Exatamente. Né? Tá rolando um publi ali, ou então, enfim, seja lá qual for o interesse. Né? E a gente embarca na ideia de outra pessoa, sendo que nessa pessoa comprou a ideia dela. Por isso que eu falo, eu só posto, assim, né, quando vem uma empresa, algum produto, fala assim, Rebeca, a gente queria te mandar um kit, sei o quê, se você divulga, eu falo, não, deixa eu experimentar. Lógico. Primeiro. Posso falar do que aí eu falo, porque senão eu não vou falar. Porque se você ver, eu tenho poucos, porque os muitos que eu recebi, eu falei, olha, não dá para eu fazer coisa isso, que eu não porque é a credibilidade que eu tenho com os meus seguidores. A imagem é tudo, né? Não era de redes sociais, então, pô. Exatamente. Né? Exatamente. Bicho, a gente vê as crises aí com as celebridades, a galera tem imagem arranhada. Tem uma outra questão também, vou nem entrar nisso aqui, mas do linchamento público, né? Do pré-julgamento. Exatamente. Né? Tipo, a mídia que aponta é tenso. É tenso. Cara, fala pra mim também, Rebeca, pra galera saber aí das palestras, né? Eu falava da sua nova fase e tal. Das palestras e do seu livro. Pois eu comecei a dar palestra em 2013. Na verdade, quando eu era atleta, eu já dava algumas palestras, né? Mas aí veio mais aquelas palestras motivacionais sobre depressão, sobre autoestima. Elas vieram depois desse período da depressão, depois de 2014. Então, assim, eu tenho dado, né, várias palestras. Assim, na época da pandemia parou, eu realmente fiquei em 2020 sem dar nenhuma.
palestra, né? A gente retomou esse ano algumas. Você é personal, né? Então, assim, você sempre tá falando do corpo, né? Isso, Então, o livro e as palestras falam disso, assim, misturam esse universo? Depende muito para qual público que eu vou estar falando, né? Para qual que é o objetivo daquela palestra. Massa. Fera. Então, assim, o meu livro... Não é algo engessado, né? Não é. E o meu livro, eu conto toda a minha trajetória, né? Assim, desde do início em que eu tive ali aquela paixão com a natação até o dia em que eu fui mãe. Então, ele tem os momentos mais sensíveis, os momentos mais escuros, assim, que eu vivi na minha vida mesmo. E é muito legal, eu tenho um feedback muito bacana, né? Quando eu ia lançar o livro, eu lancei o livro antes de começar as Olimpíadas, né? E o meu filho, ele estava programado para nascer exatamente no dia que começava os Jogos Olímpicos do Brasil. Uau. Então, aquele mês de julho ali, como eu estava com a pressão muito alta, a médica tinha me proibido, você não pode viajar, você não pode nada, você pode... Os Zeus vai nascer a qualquer momento. O Zeus é de 2016? 2016. Era Rio, né? Isso, do Rio. Tem 5 anos. 5 aninhos. E aí eu tive convite para ir pro programa da Xuxa, o porque chega nessa fase, para né? fazer a divulgação do livro. Lógico, E eu não pedi para nenhum, porque eu falei, gente, mas não posso viajar, não tem como. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer uma coisa mais reservada. E aí com o tempo a gente vai. Até porque todo o livro, a editora não tem mais, né? Então todas as cópias do livro estão comigo. Eu tenho lá em casa, eu acho que ainda tem umas 800 cópias, né? Eu até esqueci de trazer a sua, mas eu vou mandar. Não tem problema, tio. Passa o endereço e eu mando. Então, assim, hoje, todo livro que eu vendo, esse dinheiro, eu sempre faço uma doação. Eu não faço a doação em dinheiro, mas eu faço a doação, por exemplo. Eu vou ajudar uma creche, então eu compro tudo aquilo de fralda, né? Então, assim, E até isso, desculpa te interromper, mas até isso, né, de reverter a grana em prol de alguma causa, se a gente fica falando, vão acusar de querer aparecer. Pois é. Mas é por isso que eu falo... O importante é fazer. Exatamente, é por isso que eu nunca divulguei isso, assim, então, dessa coisa, fica, né? você tá fazendo marketing, não é doação. Mas não, beleza, é um marketing positivo. Sim, melhor do que ensinar outra coisa. Eu quando compro e divulgo, eu não vou lá na instituição. Eu não falo que fui eu. Então a instituição recebe sem saber. Lá 1 milhão de fotos. Exatamente. É isso. Então, assim, eu nem preciso fazer isso. Então, eu realmente, assim, a intenção do livro é ajudar as pessoas. Virada olímpica, Virada olímpica. É a pessoa que lê, se ela estiver passando por uma coisa parecida, ela sabe, poxa, se ela superou, então eu vou superar isso também. É isso. Porque quando você está na depressão, você acha que aquilo não vai passar nunca. Imagina. É impressionante, sim. Você não imagina. Mesmo assim, que uma... não, isso vai passar. Mas quando? Daqui 10 anos, 20, será que eu vou ser feliz? Não tem, você fica sem parâmetro. E aí vem as tentativas de... Exato, enfim. Cara, e aí no meio disso tudo, eu sei que o futebol, a prática do futebol tem um lugarzinho especial, não tem? Tem. Como é que foi esse rolê aí? A mulher dos rolês aleatórios. É futebol, né? É natação, é tudo. O futebol, na verdade, eu desde pequeno eu jogava bola. Porque meu pai foi jogador de futebol. É mesmo? Então, assim... eu desde pequenininha eu jogava na rua, cresci no Cruzeiro, né? Então eu jogava na rua ali com os meninos. Na escola eu era a única menina que jogava com os meninos, né? E ali quando eu estava com 9 anos, teve até uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, aí tinha um cara que ele era da diretoria do Flamengo e ele falou, se você bater um pênalti, fizer um gol em mim, eu vou te dar uma blusa do Flamengo. Opa. E aí eu falei, opa. Daí eu peguei e fiz o gol, aí ele conversou com meu pai e falou, olha... A gente vai iniciar o futebol feminino, né? Aqui a escolinha e tal, que as meninas vão poder começar a fazer. A sua filha tem talento e tudo. Só que aí o meu pai falou, né? Falou, olha, não tem como eu iludir a minha filha com o futebol feminino no nosso país. E assim, um ex-jogador falando, né? Exatamente. Então, assim, ele falou assim, a minha filha, ela vai se frustrar. E naquela época, eu com 9 anos, realmente o futebol feminino ele começou a ter um olhar um pouco melhor em 2000 só, né? Então, dali, eu já nadava, mas não competia natação, né? E aí, com 12 anos, eu comecei a competir e eu fazia futebol, aí tinha torneio da escola, eu jogava, me chamavam. Só que aí o meu técnico chamou e falou, olha, não tem como você fazer futebol, handebol e nadar. Você tem que escolher, né? E aí eu falei, não, vou ficar na natação.
eu perdi todo aquele período de base, da natação, de técnica e tudo. E aí, antes dos Jogos do Pan-Americano 2007, eu comecei a jogar na faculdade com as meninas, porque minha irmã jogava, ela era goleira. E aí teve um treino que tinha uma goleira que, ela agarrava muito, até a Catá. E a Catá, ela saiu pra dar um carrinho que ela O nome quase... da mina já era Catá. 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 É Catá Catá. pra caralho, é isso. Catá, é exatamente Então isso. pronto. E ela saiu num carrinho que se eu não pulasse, ela tinha quebrado assim, minhas pernas, assim, mas assim, ela tinha arregaçado tudo que eu olhei, porque uma amiga falou, caraca, Catá. Tu mandou ela se catar? Não, eu falei, caramba, Catá, você tá maluca? Aí a minha amiga falou, caraca, você ia ser a mulher mais odiada do Brasil, Catá, porra. Caraca, a menina vai viajar. Aí foi quando eu falei, cara, não posso dar esse vacilo, né? Vamos com calma. E aí eu parei, e aí o futebol, ele voltou justamente na época que saiu a suspensão e tudo que eu tava suspensa, aí... Uma curiosidade, rapidão. Quando você, na época foi um banimento. Sua pena foi um banimento, Isso. não foi? Aí você é banida do esporte, tipo assim, de qualquer modalidade oficial, ou você ficou banida da natação? Então, é um entendimento, assim, que... Nem os caras sabem. Ninguém que te sabe. baniram. Porque assim, quando você, por exemplo, a Federação de Natação me baniu, né? Se a Federação de Futebol ela acata, ela está demonstrando que ela é inferior à Federação de Natação. Mas ao mesmo tempo ela tem autonomia para aquilo, ela Tem não pra depende aquilo. de natação. Exatamente. Mas aí eles falam que é um acordo que eles têm, né? Assim, enfim. E aí, tanto que isso foi... Eu comecei a jogar futebol porque o futebol era uma terapia para mim. Que as meninas falaram, Rebeca, vem jogar com a gente, vem, sabe, tá ali. E realmente aquilo ali para estar junto com minhas amigas da faculdade, para estar ali... me fazia muito bem todo na esporte cabeça. coletivo é bacana nesse Sim, sentido, né? E para mim foi um aprendizado, porque eu saí de um esporte individual e fui para um coletivo. Exatamente, um coletivo. Então, e aí eu comecei a jogar, joguei no clube, joguei no Crespon, né? Aí no Crespon já foi no profissional, né? É um profissional assim que não é profissional, né? Então, porque era a época também do futebol, engatinhando. Não que hoje esteja 100%. Não precisa de muito investimento, muito reconhecimento. E a gente tem, aqui em Brasília, é impressionante a quantidade de menina boa que a gente tem. Muita menina. Eu fico, assim, horrorizada com a quantidade de talento que Brasília tem. É isso. E assim, o futebol, e eu comecei, né, a jogar com as meninas, ajudei a trazer alguns patrocínios também pro... E aí tinha seu nome já, né? Exatamente. Então, joguei aquele torneio Arimateia, que é super famoso, bacana demais aquele torneio. E só que, infelizmente, você começa a gerar alguns ciúmes que tiveram pessoas que falaram, olha, ela não pode jogar porque ela foi banida. Tipo, aí você começa a se destacar... Isso vira argumento pra quem não quer te ter. E não era nem destaque, porque eu não era nem assim, nenhuma. Um Ronaldo fenômeno. Assim, nenhuma Marta pra fazer justiça. Pô, a Marta é uma coisa. Tá além do Ronaldo. Então, assim, era aquela coisa assim, que eu tava ali pra me divertir. Eu não queria pra seleção, não queria. Gente, eu tava ali pra me divertir, sabe? Mas é onde eu falo que você é uma geradora de pauta. Porque onde você vai, o babado vai atrás. Vai atrás, Filho, tem... E assim, eu fiquei muito triste quando realmente, assim, o presidente do clube veio conversar comigo, que tiveram pessoas que foram indagar a Confederação Brasileira, por que eu podia estar jogando futebol. Então, assim, eu falo, caramba, mas é uma coisa tão louca, porque uma pessoa que ela tá presa, um drogado, um homicida, quando ele sai, ele tem que ser incluído. Assim, aquela briga que ele tem ressocialização. A ressocialização. O esporte é a ressocialização. Né? Em muitos casos. Então, assim, eu era uma pessoa que eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, e eu já tinha minha consciência tranquila de que eu não tinha feito nada errado. Você imagina, então, assim... Pô, eu vou fazer o quê? Depois, exatamente. Velho. Então, assim, eu falei assim, cara, então tá, eu não posso fazer nada, então pra que eu tô viva? Aí começa. Então, assim, na verdade, essas pessoas, eu culpo essas pessoas de serem o start das minhas tentativas. Esse é o grande lance também, não ficar se culpando. Eu não me culpo, não. É porque é muito fácil falar estando de fora, né? Até meio agressivo porque, isso com você. Porque a gente, assim, quando você olha de fora, você fala, cara, mas... A mídia fez isso, sabe? O sensacionalismo, a opinião pública. Então apontar o dedo é muito fácil. Exatamente. Então você fala assim, caramba, você teve responsabilidade por isso, por essa tentativa. Eu perdoei todo mundo que fez isso, mas assim, é
É muito desumano você fazer isso com um atleta. Por isso que eu falo, a justiça esportiva ela é a mais cruel de todas, porque um atleta, sempre que tem alguma coisa de doping, a culpa é do atleta. Do atleta. Sempre. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E não é assim que as coisas funcionam. Porque hoje, por exemplo, o que as pessoas não entendem é que, por exemplo, se eu tenho um namorado que ele passa um creme de testosterona e ele me abraçar, o creme passou para você. Passou para mim. Se eu ter um controle de doping no dia seguinte, surpresa, que eu não sei se eu vou ter que é aleatório, eu vou testar positivo e vai mostrar que aquela testosterona é endógena. Outra coisa, as coisas precisam ser mais relativas, pô, e nem sempre absolutas. Sim. Deu testosterona aqui. Tá, peraí então, eu não lembro de ter usado, eu não usei. Mas se deu, vamos ver se isso não é relativo. Peraí, deixa eu ver meus dias pra trás. Me deu prazo pra uma defesa digna, né, honesta. Exato. Mas eles não querem, e assim... Eles querem crucificar, pra dar exemplo. A médica ainda demonstrou que houve uma contaminação bacteriana da urina. Assim, foi um processo muito longo, desgastante. Mas aquele negócio no final, mas porque o atleta sempre vai falar que não tomou. Eu já tava numa situação que eu falei, gente, pra mim, eu queria ter tomado pra eu chegar e falar, pô, puta que pariu, meu amigo, eu tomei essa merda. Quero acabar essa porra. Mas, porra, me desculpa, mas, cara, eu nunca precisei. Porque, isso é tenso. Porque o que, assim... Os meus resultados, eu sempre dei resultado desde os 12 anos. Eu fui seleção brasileira com 13, com 14, eu fui medalhista pan-americana. Família de atleta, igual você falou. Exatamente. Né? Então, assim, os meus resultados. Eu não saí de um nada e vim para um tudo. Eu não saí de um resultado. Caramba, mas ela tinha um tempo tal e fez tal. Gente, não foi. Eu das Olimpíadas de 2004 para o Pan-Americano, eu baixei 12 centésimos na minha prova. Então, assim, se uma pessoa falar que. Isso, pelo amor de Deus, assim, não tem o que se questionar. Ah, mas ela ficou muito forte. Eu fiquei muito forte. De 12 anos para 18, 20 anos, eu fiquei muito forte, realmente. Porque eu comecei a malhar com 12, é o esporte. Eu tive uma menstruação tardia, eu incorporei muito depois. Então, assim... Mas as pessoas não param para avaliar. Isso é subjetivo, vai de pessoa para pessoa. Exatamente. Né? Então, esse julgamento que a gente tem Você viu situações semelhantes com outros atletas? Assim? Fica à vontade para você falar, sei lá, não quero falar. Eu vi outras situações semelhantes com atletas, assim, de atletas serem acusados da mesma substância e serem absolvidos e as pessoas que fizeram comigo usaram a defesa para absolver esse atleta, porque esse atleta era filho de alguém famoso, de alguém importante, ou de alguém grande, ou de alguém com dinheiro. Então, assim, já vi atletas sendo pego com a mesma substância e tendo 2 anos de punição, enquanto outros tiveram uma advertência. Tipo, o julgamento não é equânime. Não é. Sabe? Então, é aquela coisa assim que você fala, meu Deus do céu, pra que isso, então? Não é? É a briga do... Aí não tem como você não falar que existe a questão política, que existe a questão financeira, sabe? Então, assim, eu fui absolvida no Brasil, fui condenada numa corte arbitral, onde, pra você ter uma ideia, o ex-presidente do Comitê Olímpico que responde, né? O processo criminal, o Nussmann, né? O Nussmann, ele era árbitro na corte arbitral. Ele não foi o do meu processo, mas assim, você tira por aí o tipo de decisão que é feita, né? Então, a justiça suíça, ela disse que estava esperando a decisão foi para a corte brasileira. máxima. A Suíça é a corte máxima, né? Ela foi para uma decisão que ela disse: a gente está aguardando a decisão da justiça criminal do Brasil, porque eles investigaram, eles averiguaram todos os fatos, eles tiveram acesso e, baseado nisso, a gente toma a nossa decisão. Quando foi a decisão para lá, aí eles falaram, mesmo que o Brasil absolva, a gente não é obrigada a concordar com a decisão. Porque eu acho que até eles já estavam esperando. Parecia o enredo de um filme já todo montado, né? Exatamente. Parece que você foi um bode expiatório exatamente. Sei lá, das dores de outra pessoa, assim. Mas, na verdade, foi isso também. Mas é aquela coisa, quando você é atleta, você peita todo mundo, né? Você tá sonhando com aquilo, igual você falou, com 12 anos você tava, sabe? Você tava sonhando com aquilo há muito tempo, não queria deixar escorrer pelos dedos, assim, por uma parada que nem você sabe o porquê. Por que fizeram isso com você, entendeu? E aqui, tipo, eu tô assumindo o lado mesmo, velho, porque... É porque a gente não sabe a motivação do ódio da pessoa, assim... Poxa, eu escolhi uma pessoa neutra para estar indo nas minhas contraprovas, sabe, assim... Uma pessoa neutra no sentido de que me conhecia desde pequena e que era muito próximo da pessoa que estava contra mim.
E essa pessoa falar no tribunal que essa pessoa também faltou com a verdade, sendo que é uma pessoa com um renome enorme mundialmente. E essa pessoa, ela entrou em choque, ela ficou numa tristeza que nem ela acreditou. Aí depois eu falei assim, o senhor tá vendo? O senhor tá vendo essa pessoa, o caráter? Eu falei, como que é? Foi essa galera aí que me colocou no fundo do falei, poço. tá vendo? É foda, né? Então, acho que isso é o mais doloroso no processo, sim, né? E o Zeus já tem 5 anos e tal. Não sei se ele... Eu tenho uma sobrinha de 5 anos. Não sei se... Não por isso. Ave Maria, meu cunhado me mata. A filha dele é minha afilhada. Peraí, gente, calma. Mas eu tô pensando assim, quando você for abordar isso com ele, ou já aborda, não sei. Eu peguei esse paralelo da minha sobrinha pelo que ela já... Porque as crianças de hoje, pô, já conversa de tudo, né? Com 5 anos. Como, sei lá, o Zeus, uma hora ou outra, ele vai lidar com aquilo. Caraca, a mamãe e tal. Ele já deve ver que a mamãe é uma figura pública. Mas como você pensa em abordar isso com ele assim? Porque é um assunto chato pra caralho, assim. Na verdade, eu tenho a doutora Flávia, ela está com o meu processo na Corte de Direitos Humanos, né? A gente está com um processo lá que a gente conseguiu dar entrada e tudo, só que está parado porque eles não podem julgar, porque como eu não tive uma decisão do Supremo Suíço... Caralho. Aí não pode. Só que eu não posso entrar no Supremo Suíço por 2 motivos. Primeiro... Tinha que entrar no Supremo daqui? Porque, porque é caríssimo. É caríssimo. É muito caro um advogado, porque tem que ser um advogado suíço para dar entrada. Sim. E segundo, porque em tese prescreveu. Só que quando você tem uma pena perpétua, ela se renova todo dia meia-noite. Como é que prescreve? Né? E assim, do fundo do coração, você ainda quer correr atrás dessa porra assim? Você queria pela sua imagem, imagina. Não é pela minha imagem, não. É justamente pelo meu filho. Então, porque é isso que você quer no futuro conversar com ele. No futuro que cada vez está mais próximo, né? Porque ele vai ficando mais velho. Ele teve uma vez que ele me questionou, ele perguntou para mim assim, só que... porque ele faz natação. Ele falou assim, mamãe, por que Ele faz natação? Ele faz. Caraca. Por que você não nada mais? Imagina. Aí eu falei, filho... Deu aquela engolida? Não, eu dei aquela coisa assim, que o olho... eu respirei... Deus, cala a boca, moleque. Porra, nada. Eu respirei, eu falei assim, meu filho, quando você estiver maior, a mamãe vai explicar tudo pra você. Mas ele vai compreendendo o processo. O meu filho, assim, ele é uma pessoa que... A única coisa que eu não quero, jamais, é que as pessoas... façam o que fizeram comigo, assim, no sentido, não de fizer assim do que eu passei, mas eu digo no sentido de apontar. Porque foi um julgamento foi uma condenação sem julgamento. Sim, até porque, por exemplo, ele é um menino que ele tem 5 anos, ele é um menino que parece que tem 8 anos. É que a gente com 5 comia catarro, os moleques de hoje com 5... Ele é muito grande, ele é muito forte, e então, assim, aquela coisa... Eu lembro que desde a minha primeira competição, desde meus 12 anos, as pessoas já me falavam que eu era bombada. Rola isso. Sabe? Eu lembro que eu até perguntei, mas o que é bombada? Você não tinha nem ideia do que é. Exatamente, porque, né? Então, assim, é aquela coisa assim de... Parece que a felicidade realmente da pessoa, ela incomoda. Esculhambar, exatamente. Entendeu? A felicidade, tipo assim, dos outros é esculhambar a sua, acabar com a sua. Então, e essa é uma coisa... E eu acho tão, assim, bacana quando algum amigo meu liga e fala assim, caraca, Beca, eu vou te ligar pra te contar uma notícia, porque quando eu falo coisa boa, você é a única pessoa que parece que fica realmente feliz. Eu falo, gente, mas como é que você não vai ficar feliz com uma coisa que tá fazendo bem? Foi um recomeço, né? Foi um recomeço. Exatamente. Então, assim, eu não quero isso, assim, que as pessoas olhem pro meu filho e falem assim, mas a mãe dela é aquela nadadora, então eu jamais... Exatamente. Não, porque ele é mais um fruto do que? Da genética, da prova de que a genética é o que te define mesmo. Aí você vai falar como assim, tudo. Zeus, você, quando for abraçar alguém, vê se essa pessoa passou testosterona na pele, meu filho. Tenho certeza que isso aí você vai falar pra ele. Não, porque é uma coisa assim... Chega a ser tão pífio, né, cara? Que... e outra, o atleta, ele ia ter que ficar bitolado se ele for pensar. Porque como é que você vai comer fora de casa? Como é que você vai pedir uma comida? Você vai comer no restaurante se você não souber quem é que está cozinhando, como é que está manipulando aquele alimento, se a pessoa que está ali na cozinha gosta de você, se ela não gosta. Né? Então, assim, porque a pessoa pública, ela é assim. Um monte de gente não conhece, mas já te odeia. Porque acha que você é metido, porque não sei o quê. E um monte de gente te ama, aquela coisa. Então, assim, você não sabe se aquela pessoa que tá ali é ou não é. Então, assim... É um hater ou é um alvo? É Cuba, porque a gente fala, né, que a gente é Cuba, você ama, você odeia, né? Não tem jeito. Então, assim, o atleta ele tem que entrar numa paranoia tão grande
E é tão absurda essa questão do doping que eu vi uma decisão de um para-atleta cego que ele foi... que queriam pedir a suspensão dele porque tinha dado positivo o teste dele. Mas como é que um atleta cego, gente... Ele sabe que o que ele está tomando ali vem por acaso nas cápsulas, ele tem noção da pessoa que foi ali e botou alguma coisa na bebida. Pelo amor de Deus, o teste sabe? deles, e aqui falando uma pessoa que é completamente fora do esporte, falando sério agora, o teste deles tinha que ter um nível de rigidez muito menor, porra. Não é nem rigidez. Não é? Ele fala Ele assim, depende gente, dos outros. Pelo amor de Deus, como é que você faz isso com um para-atleta? Pois é, já passa porque, tipo... A gente vai falar já disso, a gente já citou. Já não tem investimento no esporte dito tradicional. Imagina um para. Exatamente. Esporte, e são pessoas, né, que superaram duas vezes o que a gente esperou, sabe? Porra. É por isso que eu falo que os valores estão completamente invertidos. As coisas assim estão muito invertidas, porque esses caras são um exemplo de vida para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E a maioria teve o esporte como a salvação ali. Como uma segunda chance de, caramba, realmente é bom, a vida vezes, é boa. Assim como o seu exemplo, como cura, né? Sim. Como cura, porra. A palavra é essa, né? Exatamente. Eu recebi recentemente aqui um cara que é fenomenal. Até te indico para depois assistir o podcast com ele. É um lutador de MMA aqui de Brasília. Eu vi. O Edgar Massaro. Eu vi. O cara perdeu 53 quilos para Covid, né? E aí, essa mesma pergunta eu fiz pra ele. Acho que sempre que vier atleta aqui e tal, de alto rendimento, ou não, quem estiver começando, eu vou perguntar isso, assim. A gente já falou sobre isso, mas eu queria só que você aprofundasse nisso. Qual o valor que se dá para um atleta no Brasil? Assim, eu falo valor em termos de condições mesmo de exercer o que o atleta quer no Brasil. A gente falou do futebol feminino, mas eu quero que você faça. Acho que para você é a melhor pessoa para fazer essa pergunta. Futebol feminino, natação, parará. Na verdade, quando a gente também tem a imagem errada de achar que no Brasil só o futebol tem investimento. Na verdade, é 1%, né, daqueles atletas que têm um investimento. Não, a cada 1.000 moleques, E se for 1.000, né? Se for 1.000... Muito mais, a amostra é muito maior. Eu acho que deve ter uns 500 que são talentosos, mas que os outros 500 sofrem na mão de pessoas ruins e maldosas, exatamente, família, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, o meu pensamento sempre foi esse, até mesmo como atleta e depois. Eu acho que o governo, né, qualquer governo, ele não tem obrigação com o alto rendimento, ele tem a obrigação com a base. Cara, isso aí é... Agora, qual que é a obrigação do governo, então, com o alto rendimento? É ele criar dispositivos para as empresas privadas patrocinarem aqueles mecanismos, né, para as empresas privadas patrocinarem os atletas. Seja isenção de impostos, seja facilidades de outras naturezas. Exatamente, porque se você faz isso, qualquer empresário vai querer investir. Né? Que aí vai, mas já tem a lei de incentivo. Tá, gente, mas a lei de incentivo, ela não é tão interessante para o empresário. Por quê? Ao invés dele pagar o imposto pro governo, parte daquele imposto que ele está pagando, ele vai dar para um atleta, ele vai patrocinar um atleta, ele vai ajudar um projeto, mas ele não está deixando de pagar menos. Isso. Então, acaba que hoje o empresário vê o apoio a um atleta como um gasto. Exatamente. Né? Assim, ao invés de eu pagar para você, dá para ele aqui. Isso aí. Ou seja, vai do empresário que quer mesmo exatamente. Ajudar, né? Por isso que tem poucos que se dispõem. Agora, se você bota uma coisa, olha, não, vai acontecer assim, a gente vai fazer assim, que chame realmente assim, opa, peraí, agora... Aí você tem um funil, né? Porque aqui a base vai afunilando. Uhum. Aí você tem ali aqueles atletas de alto rendimento que precisam do apoio, do patrocínio e tal. E que você consegue bancar. E você esquece toda aquela coisa e concentra na base. Porque é a base que precisa. É isso. Não, tô falando aí, eu dando uma viajada aqui, porque tem o papel também das Forças Armadas nisso aí, né? Forças Armadas dão um incentivo legal pro esporte. Assim. As Forças Armadas, ela tem programas legais, mas as Forças Armadas, ela também depende de orçamento, né? O que as Forças Armadas têm de bacana e legal? As estruturas. As estruturas são... os parques olímpicos, né? Os próprios quartéis, são maravilhosos. Tem um programa das Forças Armadas que eu sou apaixonada, que é o Forças no Esporte, que cada comando adota uma escola pública
e Pô, leva aquelas sensacional. crianças Achei essas coisas assim bacanas demais. no período contrário da escola, no contraturno, né? Para as estruturas, aí dá alimentação, ou dá o almoço e o lanche, ou dá o lanche e o jantar. E assim, eles lá ensinam educação cívica, esporte, cultura, música. Então, assim, é um programa que eu acho fantástico. Não assim. é bitolado no esporte. Não, uma é parada tudo. Você multidisciplinar, cria um né? cidadão ali Isso. com valores. O que são valores? É o Demais. respeito, como os projetos também criam. Né? Então, assim, eu tenho uma visão para dentro das escolas, porque assim, eu fui descoberta dentro da minha escola. Né? Sempre chamei a atenção ali dos professores de Escola educação física. Não, eu estudava no Objetivo, mas eu vim de um projeto social, que eu vim ali do DEFE, da piscina do DEFE. Né? Então, assim, eu sou muito assim, crédula em relação aos projetos sociais e às escolas. Sim. Né? Então, eu hoje que eu mexo com essa questão política, que eu estou dentro ali vendo, eu falo, meu Deus do céu, você vê que é a falta assim, da competência ou da vontade mesmo, porque não é possível. Porque é tanto projeto bom que tem, que a gente pode dar para essa criançada que você fica indignado. É até uma parada também que eu quero bater um papo contigo assim. Hoje você está no Legislativo, né? Você está no Legislativo Federal. A Câmara é uma escola, o Senado também, mas eu falo a Câmara pela amostra. Sim. Né? 513 deputados ali. E lá em 2010 você candidatou e tal, teve ser. Essa nova Rebeca aí tem pretensões políticas? Na verdade, em 2010, quando eu vim, né, eu estava bem na época da depressão. Bem assim, foi 2010, né? Eu acho que foi uma coisa assim que a minha punição saiu no final de 2009. Então, assim, eu estava muito ruim. Eu acho que um mês antes desse negócio de política começar, me chamaram, né? O partido me chamou. E eu já tinha falado para eles, falei, olha, mas eu não estou bem com a cabeça, não estou preparado, eu não sei, não, mas não me preocupo. Hoje, quando você sai e você vê que você foi chamado só por aquela Puxar questão de mulher. Mas como eu não queria porque assim, eu estava muito mal, assim, em todos os sentidos, fisicamente, psicologicamente. Você meio que deixa a vida me levando. Exatamente. Me chamaram para política, eu vou para esse rolê. E mesmo assim, por exemplo, eu falava, vamos ali entregar santinho. Eu não ficava dentro do carro, não queria sair, eu não queria... Porque eu ouvia, às vezes, uns comentários maldosos que aí me deixava... Era pior. Era pior, entendeu? Eu falei... E eu ficava naquilo, eu ficava, caramba, não vou sair, não quero. Então, assim, ali para mim foi um estalo para... Eu preciso fazer isso para entrar num governo. E assim, eu preciso andar com as minhas pernas também. Eu preciso fazer uma outra coisa. E aí eu fui, tanto que eu trabalhei na administração de Brasília como gerente de esporte, eu fui diretora social. Você teve todo um... Eu fui secretária de esporte. Quando eu peguei a secretaria de esporte, que eu fui diretora de alto rendimento, nossa, a gente fez um trabalho maravilhoso. E aí eu acho uma coisa que é muito mais sua cara, assim, não que... Sim. Por isso que eu te perguntei das pretensões políticas, né? A gente não pode também sair jogando pedra na política. Lógico que não, pô. Lógico que não. Mas isso que eu falo, a política ela é mas uma eu coisa... acho que essa atuação de bastidores, acho que combina muito mais com a pessoa do seu perfil, sabe? Mas é bacana, porque quando você está ali fazendo... E quando eu trabalhei na Secretaria de Esporte, todos os atletas olímpicos da cidade estavam na secretaria. Então, estavam ou na vila, ou em alguma diretoria. Então, era gostoso você tocar ali, fazer, sabe? Porque... Você faz. E aí depois eu saí, aí foi quando foi o período que eu comecei a trabalhar como personal. E aí foi quando eu fui pra Fazenda também, né? Cara, a Fazenda é sensacional. Depois eu quero que você volte aqui pra gente falar só da Fazenda. E aí que é o programa baixaria. Aí é babado, baixaria. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Então, assim, e aí depois... Mas eu sempre gostei dessa questão da política justamente pela questão de você estar fazendo projeto de lei, de você estar... Tá ali tentando mudar a realidade das pessoas. Porque eu falo assim, o que adianta eu reclamar, né? Se eu não agir, se eu não dar minha cara a tapa. Não que a pessoa precise, eu vou sair candidato. Mas eu sou uma pessoa pública, é o que a gente falava, né? Vamos usar essa porra pro bem, então. Exatamente. Né? Então vamos assim, deixa eu ter motivo para reclamar. É isso. A política, para mim, nunca foi assim. Mas eu condeno quem fala assim, porque você já votou em fulano, você fez isso ciclano. Sim, mas não é uma seita, gente, que você dá uma chance, uma oportunidade. Político não pode ter fã-clube.
Não. Eles trabalham para nós e nós não para eles. Mas quando a gente fala aquela questão do... No seu caso, não. Você tá no gabinete parlamentar, tu trabalha com político. Não, mas o meu político eu gosto, mas ele é uma pessoa eu falo assim, incrível, né? mas a ideia tem que ser de que eles servem ao público. Eu Sim, acho que as coisas e tem muitos que acham que foi eleito por Deus. Isso, foi o dedo mano. que escolheu. É isso. Tem umas então, paradas assim, que eu são vejo surreais. umas coisas ali que eu falo assim, meu Deus do céu, não é quando a gente está falando de humildade, né? Porque quando as pessoas... Tem muita gente quando fala assim, caramba, Rebeca, mas você está nesse patamar. Pô, você está no Olimpo. Cara, você vai se rebaixar com esse negócio de política? Pra quê? Eu falo assim, gente, mas... Chegaram a te perguntar assim, muitas pessoas. Na tora, assim, mas na assim, cara. gente importante, grande assim mesmo, falou, cara, empresário que falou assim, cara, tem certeza que você quer se meter Cara, com isso? infelizmente a política virou um negócio que a galera só quer jogar pedra. Quer. Isso me deixa triste. Exato, mas não assim, política quando, não é isso, quando porra. a gente está ali dentro, você vê o tanto de pessoas, tem muitos políticos bons, tem, e o que eu falo assim, o negócio é aquilo, partido, o nome já fala, né, você parte. Né? Eu sempre falo, gente, existem pessoas boas dos dois lados. Em todo lugar existe. Só que assim, projetos bons dos dois lados, só que às vezes um projeto não é pautado, não é bom, porque o cara é do partido A ou B. É isso. Então, assim, é isso que você tem que cara, acabar, talvez né? Você não tenha noção, mas, assim, falando real agora, porque eu só falo porcaria aqui, mas tá dando uma puta aula de como a gente precisa ver política, sem sacanagem. Você não veio aqui pra isso, a gente veio pra conversar, mas tá dando uma puta aula de como a gente precisa enxergar a política no país, né? É isso. E aí a gente nunca acompanha, por exemplo, eu falo também, eu nunca acompanhei trabalho de parlamentar. Depois que eu entrei, você vê. É óbvio, aí é seu novo mundo. E você fala, caramba, funciona assim, até é isso. Pra desempenhar seu trabalho bem feito, você tem que saber onde você tá pisando, óbvio. Mas o mais incrível é que você vê realmente, assim, as pessoas, elas tinham que acompanhar. Em quem elas votam, elas tinham que acompanhar. É isso. Aí o brasileiro taca muita pedra e aí prefere ter fã-clube de A ou de B, mas não... Se você perguntar, mano, pro cara quem que ele votou na eleição passada, óbvio, pra presidente, pra governador, é mais emblemático. O cara não sabe em quem ele votou pra distrital ou pra estadual, fora aqui do DF, né? Pra estadual, pra vereador. Pô, aí, tipo, mano... Sabe? Exatamente. O poder tá na sua mão. A democracia é direta, mas o poder tá na sua mão, pô. Tá. Você vota, você coloca ali. Exatamente. Né? E é exatamente isso. Você tem que saber exatamente escolher. Porque, isso. gente, são 4 anos que a gente vai passar É isso. sem reclamar, ou reclamando. Vezes, né? isso. Tem... E aceitando. E Nós falamos da democracia. Por isso que, cara, eu sou fã do político. Não é que eu sou fã, mas a galera costuma demonizar. Mas não, eu acho que o político que vai com uma bandeira, por exemplo, a Rebeca Guzmão se candidata, ela é do esporte. Ah, não vou votar nela porque é só do esporte. Não, caceta. O carro-chefe dela é o esporte. Exatamente. Ela vai puxar voto dos esportistas. Mas lá ela vai ter que lidar com tudo. Com tudo. Né? Você tem que lidar com tudo, exatamente. A pauta é geral. Pô. É geral. E é o que eu falo, assim... Eu até, uma vez eu brinquei, eu falei, poxa, a política tinha que funcionar assim, né? Você escreve um projeto de lei, você não bota o partido, nem o nome do deputado. É isso. E bota lá no plenário. Mas aí, mano... Vamos ver o que vai dar, né? Porque aí o ego não entraria. Não entra só e entraria, entra, pô, é bom. Boa. Exatamente. É isso. É bom, vamos votar. Aí no final você faz aquela surpresinha. Surpresa! É isso. Tá. Olha, quem propôs foi... É isso. Bom, cara, teria muito pra falar com você, mas eu sei que sua agenda é cheia. Tempo é dinheiro e eu tô sem tempo, se é que você me entende. Então, cara, obrigado demais mesmo. Agradeço de coração. E a vocês que me aguentaram até aqui, beijo, um queijo. Se inscreva no canal, deixa aquele like aí pra fortalecer.